Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. Seja muito bem-vindo. E apesar das altas significativas no mercado do boi gordo, os preços dos bovinos de reposição apresentaram uma valorização maior. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria em São Paulo, todas as categorias de machos e fêmeas anelorados registraram alta na cotação. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, o boi magro teve alta de 3,8%, o garrote de 3,2%, o bezerro de ano de 5,8% e o bezerro de desmama 5,5%. Entre as fêmeas, a vaca boiadeira subiu 1,6%. A novilha, 0,9%, enquanto a bezerra de ano, 2,8%, e a bezerra de desmama, 2,9%. Um dos motivos é a chegada das chuvas no Brasil Central, que tem intensificado as movimentações no mercado de reposição, favorecendo a alta nas cotações. Este movimento é ainda reforçado pela oferta enxuta de bovinos. No Mato Grosso do Sul, na comparação mensal, a relação de troca está desfavorável para os recriadores e invernistas para todas as categorias. No período, o poder de compra piorou com maior intensidade para boi magro, com queda de 14,6%, seguido pelo bezerro de ano, com redução de 11,9%, o garrote com 11,4% e o bezerro de desmama com 6,8%. Atualmente, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas no estado, é possível comprar 2,34 bezerros de desmama, 1,98 bezerro de ano, 1,67 garrote e 1,42 boi magro. E o preço do leite captado em outubro foi de R$ 2,80 o litro na média do país. O valor representa uma queda de 2,6% em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo CPEA. Em relação a outubro de 2023, o valor é 36,2% superior. A desvalorização do leite cru é explicada principalmente pela expectativa de aumento da oferta, por conta do retorno das chuvas que eleva a disponibilidade e a qualidade das pastagens, contexto que favorece a produção de leite. A pesquisa do CPEA ainda aponta que a demanda ligada à nutrição animal seguiu aquecida no período, o que tem mantido o ritmo de crescimento da oferta de leite cru. Já a oscilação de preços dos derivados pressionou as cotações do leite ao produtor em outubro. O leite no spot de Minas Gerais caiu 4,4% na segunda quinzena do mês para R$ 3,15 o litro. E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Hoje no portal. Olá, muito boa noite para você, ligado aqui no Terra Viva DBO na TV, no nosso portal DBO. Você confere as principais e mais atualizadas notícias sobre a pecuária. E vamos dar um giro para conferir alguns destaques. E nessa reta final de 2024, os frigoríficos pisam no freio, falam em férias coletivas e geram aí um clima de baixa na arroba. As cotações futuras do boi gordo têm uma forte queda já na B3. Confira agora outros destaques do portal DBO. Rumo da arroba do boi no curto e médio prazos exigirá maior atenção dos pecuaristas. É essencial monitorar de perto os desdobramentos das exportações da carne bovina in natura e também as mudanças no comportamento do varejo. Proteínas de festas de fim de ano sobem 12,4% em 2024. No ranking das maiores altas, a carne bovina ficou na terceira posição. Na área exclusiva para assinantes, você confere as tendências na genética de reprodutores, quais são elas, e o comércio de touros, um desencontro entre o produto moderno e a grande parcela dos animais que vão cobrir a vacada no campo. E agora você confere a entrevista da semana, DBO Destaca, com Ivariz Júnior. Olá, amigos. Com um investimento estimado entre 3% e 5% dos custos de produção da pecuária, a saúde animal
é essencial para proporcionar ganhos elevados de desempenho. O controle sanitário do rebanho é, efetivamente, um dos principais desafios da atividade. As características climáticas do Brasil são extremamente favoráveis à multiplicação de parasitas e à proliferação de micro-organismos que roubam produtividade dos animais. Portanto, uma medida de apoio ao enfrentamento dos problemas sanitários é a instalação de uma farmácia na propriedade rural. Para tratar do assunto, nosso convidado é Antônio Coutinho, gerente de marketing da Vetocnol. Seja bem-vindo, Antônio. Olá, Ivani. É um prazer estar aqui com vocês, DBO Destaca. Antônio, por que um grande laboratório orienta no sentido de se montar uma boa farmácia dentro da propriedade? Ivani, primeiro que você tem que, quando a gente fala de ter uma farmácia dentro da fazenda, existem principalmente algumas doenças que aparecem no rebanho, seja no corte, seja no leite, que acabam sendo, de certa forma, inesperadas, seja por uma questão climática, seja por uma questão, por exemplo, de condição do local onde esses animais estão, seja por uma questão parasitária. E aí o pecuarista, né, o produtor, tem que ter ali uma farmácia bem organizada, com produtos que possam atender a essa demanda que, quando acontece, tem que ser rapidamente identificada e tratada com produtos aí que possam resolver esse problema. E como é que a gente deve pensar na montagem de uma farmácia? Primeiramente, pensar aí nas doenças, principalmente dos animais mais jovens, né? Então, pneumonia, diarreia, doenças que podem matar o animal em pouco tempo. Então, nós estamos falando aí de antibióticos, anti-inflamatórios. Você hoje tem associações, né, de antibióticos com anti-inflamatórios. Você tem ali também alguns produtos, né, à base de penicilina, enfim, seja aí qual for o princípio ativo, mas produtos que você possa lançar mão rapidamente quando houver algum problema nessa linha. Por quê? Porque o animal jovem é um animal que tem uma resistência imunológica bastante baixa e, se não tratado rapidamente, esse animal pode vir a óbito. Então, esse realmente é um problema bastante sério. Depois você vai olhar as outras categorias e você vai olhar a época do ano. Vamos pensar que esses animais, por exemplo, estão ali num momento de confinamento. Você tira ele do pasto, então é importante lembrar que o gado, né, seja ele de corte ou de leite, é um animal herbívoro. Ele tá, a formação, a constituição dele, de rumen, etc., foi pronta para receber capim, né, forrageira, não grãos. Então, quando você muda essa alimentação, muitas vezes alguns animais têm alguma dificuldade em metabolizar esse grão. E aí você tem que ter ali, por exemplo, um produto também que vai resolver em caso de timpanismo, ou seja, o animal fica empanzinado, não consegue soltar aqueles gases, etc. Você tem que ter um produto rápido que você aplique ali no animal e consiga resolver. Você também tem problemas de pododermatite, ou seja, doença de casco. Nesse momento do confinamento, esses animais ali normalmente ficam numa situação de clima mais seco, porque é no meio do ano, mais frio, altas oscilações térmicas, e fica um animal ali próximo do outro. Então, e tem que ser molhado esse lugar onde eles ficam, porque senão a poeira acaba afetando muito esse animal e causando estresse e provocando pneumonia. Mas, ao mesmo tempo que pode causar pneumonia, a água em excesso pode também ter ali problemas com doença de casco. Então, você tem que ter produtos que você tem ação rápida para resolver. No caso do gado de leite, mastite, problema seríssimo também. Então, você tem que ter um problema, identificou o problema, sacou o animal, coloca ele ali naquele local onde ele vai ser tratado, faz o tratamento, espera ele ficar melhor e retorna ele à produção. Então, além do modelo de exploração, eu creio que o bioma onde estão esses animais é importante. Sem dúvida,
Variz, o bioma é importante, a época do ano é importante. Cada vez mais nós temos olhado uma questão, depois principalmente, né, da não obrigatoriedade da vacina aftosa, a gente tem percebido uma questão de clima muito relevante. Ou seja, quando você tem momentos como a gente vem vivendo, de clima muito seco, quando chove, chove muito. Você tem momentos que você sai das águas e vai para a seca, né? Ou da seca e vai para as águas. Então, esses animais eles precisam estar com uma resistência imunológica alta para que não apareçam ali doenças oportunistas, e o bioma influencia muito nisso, e que também esse animal possa, como você falou no começo, sanidade animal representa de 3 a 5% do custo de produção. Então, não vale a pena fazer redução de investimento numa área que representa pouco, mas que afeta muito o aproveitamento do alimento que esse animal consome, que é o maior custo, nutrição, suplemento, ração, etc. Então, esses cuidados são fundamentais para que você mantenha ali um bom rendimento desses animais e evite perdas. Hoje, não, a atividade, cada vez mais, ela vem cobrando essa questão de não ter perda nenhuma ali no ciclo produtivo desse animal. Então, o pecuarista pode entender que um investimento em montar uma farmácia dessa vai se manter nessa faixa de 3 a 5% do custo de produção? Exatamente, Variz. Mesmo em altas, por exemplo, você pega aí rebanhos leiteiros de alta produtividade na região ali do ABCW, né, onde se faz alto investimento, ele não foge desses 4, 5% aí, né? É um pouco maior, mas mesmo assim ele não ultrapassa essa porcentagem. Então, realmente os maiores custos, eles estão ligados ao próprio custo do animal, mão de obra, ao custo de nutrição, e a sanidade, ela representa pouco. Porém, como eu disse, ela representa pouco, mas se eu estou oferecendo tecnologia e hoje tem disponível no mercado tecnologias que vão realmente melhorar a produtividade, mais arroba por hectare, mais litro de leite por hectare, eu tenho que usar produtos que realmente sejam efetivos, comprovados e funcionem. O fato de o produtor ter uma farmácia dentro da fazenda, ele pode eventualmente economizar com altas de dólar. Por exemplo, a gente está vivendo um momento aí que o dólar, sabe, ele pode acabar economizando? Com certeza, principalmente porque todas as indústrias hoje compram insumos dos seus medicamentos fora e pagam em dólar. Então, quando você tem essas altas de preço de dólar, a importação fica realmente mais cara e a indústria ela tem que repassar esse custo, senão fica inviável trazer produtos de qualquer parte do mundo para o Brasil. Então, se esse produtor se planeja, né, ali a própria indústria pode ajudá-lo, se planeja com o número de animais, os principais problemas que acometem os rebanhos, as doenças, os problemas parasitários, etc., com certeza ele vai ter ali um estoque de produtos, sempre olhando principalmente a validade, né, para poder oferecer produtos com validade dentro do prazo de validade, mas com certeza ele vai ter ali, se por acaso eventualmente ocorrerem altas, ele vai ter o produto disponível para aquele momento do ano para os animais. Antônio, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço. Eu falei com Antônio Coutinho, gerente de marketing da Vetoquinol. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e também na revista DBO, todos os meses à sua disposição. E a entrevista completa estará disponível já já no portal DBO e também no nosso canal no YouTube, logo após a Terra Viva DBO na TV. E eu convido você a conferir a última edição do ano da revista DBO, que traz o especial Pastagens. Os cuidados na escolha, compra e plantio das sementes são essenciais para formar um bom pasto. O que fazer depois das queimadas e também o testemunho de 2 produtores sobre um manejo ultradenso. E a edição está disponível para assinantes no nosso portal. Assinando a DBO, você tem acesso a conteúdos exclusivos. É informação para o pecuarista, de onde ele estiver, a um clique. Uma ótima semana para você, até a próxima e a gente se encontra. Tchau!
Obrigada. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. O presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, recebeu com otimismo a notícia de que o Brasil e China ampliaram os laços comerciais com novos acordos. E o sorgo está entre os produtos que a China vai comprar do Brasil. É uma conquista bastante importante para os agricultores do Brasil, porque o sorgo é uma alternativa viável, principalmente para aqueles agricultores que perdem a janela do milho na segunda safra. E que antes não tinham uma liquidez tão boa ao ponto de estimulá-los a plantar o sorgo nesse momento. O sorgo tem uma vantagem de ser uma cultura mais rústica e com investimento um pouco mais baixo. Agora, com a China abrindo-se para o sorgo brasileiro, a gente tem uma grande oportunidade de não deixar essas terras vazias, né, sem ocupação, nesse momento. Então o sorgo passa a ser uma alternativa bastante interessante. Além da estação, obviamente, já era uma alternativa para algumas usinas que foram construídas mas que tem para o sorgo. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de sorgo, ele está atrás dos Estados Unidos, que é o maior, e da Nigéria. A China já importa sorgo dos Estados Unidos e também da África, e agora tem a opção de levar o sorgo brasileiro. Então, isso é uma vantagem bastante grande, não só para a balança comercial, mas, em especial, uma alternativa bastante interessante para os nossos agricultores brasileiros. Então, eu acho que nos próximos anos, o agricultor vai ter no radar o sorgo como uma alternativa para a produção na segunda safra em especial. O sorgo tem sido muito produzido em Goiás e também no estado de Minas Gerais, mas tem um potencial de ser produzido no Brasil inteiro, não como forragem só na produção de silagem para a ração animal, mas o sorgo granífero, que seria o caso para exportação para a China. A China utiliza esse sorgo não só para a ração animal, mas também para a produção de uma bebida alcoólica, que é bastante comum lá na China. Então, é uma alternativa e a gente está bastante otimista. É um trabalho que vem sendo feito aí pelo Ministério da Agricultura. A Abramilho tem também se esforçado nesse trabalho. Nós, recentemente, tivemos uma missão na China, justamente falando sobre a abertura do mercado, e acreditamos que essa missão, junto com outras entidades do agro, também a senadora Tereza Cristina e o deputado federal Sérgio Souza, ajudaram a acelerar esse processo da liberação do sorgo pelos chineses. E esta semana pode ser decisiva para o acordo Mercosul-União Europeia. Em tratativas há mais de 20 anos, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vive um momento decisivo. A cúpula do bloco sul-americano se reúne na capital uruguaia, Montevidéu, nesta semana, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu: o acordo com os europeus sairá. Chincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos disso, e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo, e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. A tentativa de fechar o tratado ocorre em meio à rejeição francesa aos produtos do Mercosul, principalmente do Brasil. No fim do mês passado, o CEO do Carrefour cedeu à pressão de agricultores franceses e afirmou que a rede não comprará carnes do bloco sul-americano. Antes, a Danone já havia anunciado que não compraria soja brasileira para respeitar a lei antidesmatamento anunciada pela União Europeia. O Parlamento Europeu já propôs adiar o início do vigor da nova legislação para o fim do ano que vem. A discussão ambiental é a grande bola da vez, né? A grande tema de negociação. A gente tem que lembrar que esse acordo ele chegou a uma quase conclusão ali em 2019, né? Era um acordo que parecia que estava pronto para ser assinado. Ficaram algumas pequenas lacunas, né? De lá para cá a gente teve a pandemia, a gente teve algumas dificuldades, o acordo foi reaberto, né? E um dos pontos que os europeus
discutiam muito quais eram as exigências ambientais, quais eram as garantias ambientais que o Mercosul ia cumprir, né? Foi aventada até a possibilidade de ter um novo anexo, ter novas regras ambientais. O Mercosul, liderado aqui pelo Brasil, não aceitou isso, colocou que já cumpre, que tem regras sólidas, regras rígidas, e por isso não seria necessário. O acordo de livre comércio entre os dois blocos pode impulsionar a produção agropecuária brasileira. Dados do IPEA mostram que o setor pode crescer 2% ao ano, atingindo a marca de 11 bilhões de dólares. Negócios envolvendo gado bovino, carnes de aves e suínos, além de pescado e óleos vegetais, podem responder por 75% desse valor. O levantamento também mostra que o PIB brasileiro pode crescer 0,46% em média com o acordo, injetando na economia do Brasil mais de 9 bilhões e 300 milhões de dólares por ano nos próximos 25 anos. Atualmente, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, segundo o próprio bloco. 6,5% do café exportado pelo Brasil tem os países do grupo como destinatários. No caso das carnes bovinas, centro da polêmica envolvendo o Carrefour, o Brasil exportou para a União Europeia 92 mil toneladas de janeiro a outubro deste ano, o equivalente a pouco mais de 2,5% do total embarcado. Eles são clientes muito ruidosos, né, aqui do Brasil, mas de qualquer forma eles não compram grandes volumes de carne. Para vocês terem ideia, para quem está nos acompanhando, a França em 2024 comprou 165 toneladas de carne bovina aqui do Brasil, de 3,47 milhões de toneladas que o Brasil exportou. Não é nada, é 0,0047% de tudo que o Brasil exporta. Então, é uma gota d'água no oceano de exportação. É muito pouco, realmente, são pouco representativos. Negociadores do bloco europeu estão em Brasília ajustando os últimos pontos para o anúncio oficial do acordo, que deve acontecer durante a cúpula do Mercosul no Uruguai esta semana. Mas apesar da oposição do presidente Emmanuel Macron e do setor privado francês, as manifestações teriam pouco efeito na assinatura e na ratificação do acordo de livre comércio, já que o texto será votado pelo Conselho do Bloco Europeu e necessita da aprovação de 55% dos países, totalizando 65% da população do continente. Alemanha, Espanha e Itália já se posicionaram publicamente a favor do acordo. Ele foi revisado durante 1 ano e meio, depois ele está passando pelos 27 parlamentos da Europa, que fazem parte do bloco da União Europeia, mas quem vai decidir agora é a União Europeia. Essa sessão lá na França só foi para fazer palanque para ver se outros países não assinam o acordo, né? Porque a gente sabe que outros países querem esse acordo, inclusive a senhora von der Leyen já veio ao Brasil várias vezes, até no governo anterior ela esteve aqui pedindo, o Brasil precisa fornecer alimentos para a Europa. Confira agora as cotações do boi gordo desta segunda-feira. A lista das arribadas foi comandada pelo estado da Bahia, no sul e no oeste, a arroba aumentou para R$ 305. No noroeste do Paraná, a vaca subiu para R$ 317. No oeste do Maranhão, a vaca chegou a R$ 287. Em Goiânia, capital de Goiás, a arroba do boi caiu para R$ 342. Em Marabá, no Pará, o boi caiu para R$ 297 e a vaca para R$ 282. Caiu tudo também no sudeste de Rondônia, com o boi indo para R$ 293 e a vaca para R$ 275. E no Espírito Santo, a vaca caiu para R$ 305. E o DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.